Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que proclama boas novas e anuncia a salvação. Quando eu leio esse texto, me vem à mente a cena de um servo que é chamado ao palácio para ficar na presença do rei. E quando esse servo se apresenta, o rei então olha para ele e diz: eu tenho uma missão para você. Você vai se tornar a partir de hoje um emissário meu, um mensageiro meu. E portanto, você vai ser investido de uma honra muito especial. E a Bíblia diz, através das palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Agora, portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Então, quando eu leio Isaías 52:7, eu vejo Jesus me chamando e dizendo: Moisés, eu vou te investir de uma honra muito especial. Você será um embaixador meu nesta terra, nesta sociedade, para compartilhar a mensagem de fé, de esperança, de salvação, que pode mudar a história de vidas. E eu quero dizer para você, que é um cristão, que é um servo de Jesus, você também é o embaixador de Cristo nesta terra. Deus também te chama e te investe de honra. É uma honra para nós sermos embaixadores do grande Rei Jesus, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa comunidade, onde quer que estivermos. Nunca esqueça disso. Você está investido de uma honra, a honra de ser um embaixador, um proclamador, aquele que tem uma mensagem de fé, de esperança e de salvação para compartilhar onde quer que você estiver. Agora, escute, a honra de receber essa responsabilidade gera a responsabilidade de compartilhá-la. Então, uma vez que o grande rei me dá essa honra, me dá esse ofício de ser embaixador dele aqui nesta terra, eu tenho a grande responsabilidade de zelar por esta mensagem, de cuidar desta semente, de ter amor por esta palavra, de ter amor por este evangelho. E então eu tenho esta obrigação, esta responsabilidade. E o apóstolo Paulo me fala sobre isso em 1 Coríntios 9:16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim o quê? Pesa essa obrigação. Vamos ler esse texto juntos para que você se envolva com esta mensagem, para que esse texto penetre no teu coração e você não seja apenas um ouvinte da mensagem, mas alguém que vai participar desta mensagem. Vamos lá? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Então todos nós agora temos essa responsabilidade de compartilharmos a mensagem de Deus. Eu não posso receber esta mensagem, eu não posso ser investido desta honra e sufocar essa mensagem, esconder essa boa notícia, esse evangelho, essa mensagem que pode mudar vidas. Eu não posso retê-la apenas para mim. Então agora pesa sobre mim, assim como pesou sobre o apóstolo Paulo, a responsabilidade de compartilhar esse evangelho, onde quer que eu estiver. Então eu preciso estar atento, eu preciso estar sempre disponível para compartilhar a minha fé. Porque infelizmente há pessoas que receberam essa honra, que receberam esse privilégio de conhecerem as verdades do reino de Deus,
mas elas não estão tendo zelo com a responsabilidade de compartilhar essa palavra. Elas estão retendo esse evangelho apenas para si, e essa não é a vontade de Deus. Agora, a responsabilidade traz consigo o senso de urgência. Eu tenho que entender que pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, não é algo apenas para o futuro. Ah, não, pastor, quando eu crescer, eu vou compartilhar o evangelho. Ah, pastor, quando eu tiver mais tempo na minha vida, pois a minha vida é muito corrida, então eu vou compartilhar o evangelho. Pastor, quando eu me aposentar, eu vou compartilhar o evangelho. Não, pastor, quando eu terminar a minha faculdade, eu vou me entregar completamente à pregação do evangelho. E não é assim, amados. Uma vez investido de autoridade, uma vez consciente da responsabilidade, eu também entendo que é urgente eu pregar o evangelho. João 8,35. João 8,35. Eu acho que eu passei errado, então, esse texto. É aquele que diz: vocês costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita. Se conseguir identificar para mim. Oi? João 4. Sim, João diz o seguinte. Ok, vamos lá então. Vamos juntos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Essas são palavras de Jesus para os seus discípulos. Jesus está ao ar livre, em um campo aberto, e ele está olhando então a plantação. E ele diz para os seus discípulos: conforme a expectativa de vocês, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês que os campos já estão preparados para a colheita. Jesus não estava falando de uma colheita física, Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre uma colheita evangelística, sobre uma colheita espiritual. Jesus estava dizendo: é urgente que falemos do evangelho, que preguemos a boa nova de salvação, é urgente que falemos do amor de Cristo, porque as pessoas, amados, elas estão caminhando para o inferno dioturnamente. E nós, enquanto portadores desta mensagem, precisamos ter esse senso de urgência. Eu preciso falar do amor de Cristo agora, hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Porque, de repente, uma pessoa que nós pensávamos em pregar o evangelho, pode viajar, pode ser levada pelo caminho natural da vida, que é a morte. E é tão triste quando um crente se sente pesado por pensar: eu poderia ter falado de Cristo, eu poderia ter anunciado o evangelho, mas eu fui protelando, eu fui procrastinando, e Deus falava ao meu coração sobre isso, mas eu fui deixando sempre para amanhã. Esse texto nos mostra que eu devo ser rápido na pregação da palavra. Eu não posso perder as oportunidades, e eu não posso me distrair com as coisas deste mundo. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma mensagem a ser pregada, e Jesus deixou isso muito claro em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Essa é a responsabilidade que Jesus deixou para a sua igreja. Em outras palavras, vão, preguem constantemente, indo, preguem o evangelho, anunciem a palavra de Deus. Então, que esse senso de urgência esteja na sua mente, esteja no seu coração, de ser um ganhador de almas para Cristo, um proclamador da mensagem de fé, de esperança e de salvação, que nós encontramos apenas na pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, em 2000, julho de 2000, foi a primeira reunião para a instituição agora oficial da Missão para o Interior do Amazonas. Eu e o pastor César, enquanto missionários,
e enquanto seminaristas, nós viajávamos muito pelo interior do Amazonas. Havia uma sede na nossa alma de compartilharmos a fé de Cristo. E o pastor César tem um sítio na estrada que vai para Itacoatiara e Itapiranga. E nós sempre íamos para aquela comunidade ali, pregar o Evangelho. E eu me lembro que em uma das nossas viagens, nós ainda éramos seminaristas, a missão ainda não existia, mas o trabalho missionário sim. E eu cheguei, junto com o pastor César, lá no seu sítio, e nós nos preparamos para evangelizar aquela comunidade. E chegou um senhor conosco chamado Pedro, o seu Pedro. Ele disse para mim: Moisés, há alguma igreja aqui por perto? Porque eu tenho vários colegas, e naquela época a Petrobras estava fazendo mapeamento naquela região, então haviam muitas empresas trabalhando ali por conta do gás. E ele chegou comigo: eu tenho muitos amigos dentro da minha empresa, e eu gostaria de levá-los para uma igreja para eles ouvirem a palavra de Deus. E eu disse para ele: olha, não tem igreja aqui por perto, mas nós faremos um culto hoje aqui nessa área, aqui na frente dessa casa, aqui nesse sítio nós faremos um culto. Se o senhor trouxer essas pessoas, elas vão ouvir a palavra, vai ter um culto aqui, e com certeza o amor de Deus será ministrado a esses corações. E ele disse: então eu vou fazer a minha parte, eu vou trazer os meus amigos, vocês organizem o culto. E assim nós fechamos. Depois eu vim descobrir que esse seu Pedro, ele era analfabeto, ele não conseguia ler a Bíblia, mas ele conhecia a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando ele voltava para sua casa, nos dias de folga, ele pedia para sua netinha ler a Bíblia para ele. E, à medida que ela ia lendo naquela página, ele ia decorando o texto bíblico que estava naquela página. Olha só o desejo daquele homem por aprender a palavra de Deus. E ele citava vários versículos. Então, aquele homem levou os seus amigos à noite. Eu pensei que ele ia levar 2, 3 pessoas. Aquele homem trouxe cerca de 40 amigos dele. Olha só, 40 pessoas ali, mais as outras da comunidade. E nós cantamos, nós pregamos o Evangelho, e várias pessoas foram salvas naquela noite, por iniciativa de um homem analfabeto, mas cheio da palavra de Deus no seu coração. Analfabeto do conhecimento humano, mas cheio do conhecimento de Deus. Olha só, quando você tem vontade de pregar a palavra, os obstáculos não serão empecilhos para você. E depois que nós conhecemos um pouco aquele homem, olha só o que ele disse para nós: eu vinha orando para que Deus me desse uma oportunidade de falar do amor de Cristo para os meus colegas. E um dia ele me deu um sonho, olha só, e eu via 2 homens, um mais alto e um mais baixo. Quem é o mais alto? Quem é o mais baixo? Desculpa aí, pastor César. Eu não falei quem é o mais bonito e quem é o menos bonito. E naquela hora Deus testificou ao meu coração que esses 2 homens, que seriam levados para ajudar o seu Pedro, era eu e o pastor César. Experiências que marcam a nossa vida. Experiências que trazem lágrimas aos nossos olhos, porque não há alegria maior, amados, de pregarmos a palavra e de vermos pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Então, que o senso de urgência esteja no teu coração. Agora, ao compartilhar a mensagem, o mensageiro é tomado de grande alegria. De grande alegria. Saiba, compartilhar a palavra de Deus gera grande alegria nos nossos corações. Lucas capítulo 15, verso 7. Lucas capítulo 5, verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando uma pessoa é salva, a Bíblia diz que no céu há uma festa, há um mover de alegria no céu, e na terra também, porque quando você
sabe, que foi um instrumento de Deus para compartilhar o evangelho com uma pessoa, e essa pessoa se converte, ou essa pessoa volta para o reino de Cristo, para a igreja de Cristo, ou essa pessoa de alguma forma foi ajudada a superar um conflito, uma dificuldade, uma luta, um problema da vida, você fica alegre, você fica feliz, porque você percebe, eu fui um instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas. Assim como um dia alguém foi instrumento para te ajudar. Se nós estamos aqui, amados, é porque um dia alguém pregou o evangelho para nós. É porque um dia alguém deixou o seu país de origem e veio para o Brasil. É porque um dia alguém parou tudo o que estava fazendo e disse, eu vou falar do amor de Cristo para você, para mim, para nós. Então nós não podemos ser egoístas. Nós devemos compartilhar essa palavra. E uma vez compartilhando esta palavra, vai haver alegria em nossos corações. 3 João 1,4, vou ler na NVI. Isso são palavras do apóstolo João, lá na sua carta. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem o quê? Na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos vivem na verdade. Como eu fico feliz, amados, quando eu posso batizar alguém aqui na igreja. Como eu fico feliz quando eu posso discipular alguém, quando eu posso evangelizar. Como eu fico feliz em saber que um casal que estava enfrentando um tempo difícil, através de um conselho, através de uma oração minha, esse casal conseguiu reverter esse tempo difícil. Como eu me sinto feliz, como eu me sinto satisfeito, alegre, quando de alguma forma Deus me usa para ajudar pessoas a superarem um tempo difícil, ao momento de dor. Como é importante isso, amados, como é maravilhoso. Antes desse trabalho com missões, Deus nos deu a oportunidade de trabalharmos aqui numa área do bairro da União muito carente, que agora é uma praça, a Praça da Juventude, entre o Castelo Branco e a comunidade União. Esse era um espaço muito feio, muito maltratado da comunidade. E lá nós fizemos um trabalho durante 7 anos com crianças. Todo sábado à tarde, uma equipe ia para cá, para essa área. E ali nós evangelizávamos com fantoches, com teatro, com danças, dávamos lanche. Quantas crianças foram alcançadas por esse trabalho? Quantas crianças deixaram de ir para as veredas das drogas, do álcool, do vício, do tráfico, porque ouviram a palavra de Deus. E durante 7 anos nós nos alegrávamos com este trabalho. E ele produziu muitos frutos. E aqui e acolá Deus me dá a oportunidade de saber que mais uma pessoa é fruto desse trabalho. Eudélia está aqui, né? Trabalhou com a gente. Tenho fotos, Eudélia, daquela época. Época era uma alegria muito intensa no nosso coração. Eu era bem jovem, mais jovem do que o Carlinhos. E eu me lembro que o sábado à tarde era o dia do vôlei. Meus colegas se reuniam para jogar vôlei. E o vôlei começava umas 16 horas, o mesmo horário que nós começávamos o trabalho. E, amados, o amor era tão grande pela obra que eu deixava o vôlei de segundo plano. Eu sempre fui um excelente jogador de vôlei, né? E os colegas não entendiam isso. Moisés, como é que tu deixa o vôlei aqui para ir aí com essas crianças? E eu ia primeiro para o trabalho com as crianças, e depois eu ia para o vôlei. Estrategicamente, quando eu chegava lá, eles já estavam cansados, e aí eu sobressaía. Não deixava o evangelho em segundo plano. E era tão feliz, amados, eu era tão feliz, a nossa equipe era tão feliz, o trabalho começava às 16 horas. 1h já tinha criancinha batendo na nossa casa, eu morava aqui no Castelo Branco, tinha um portão de chapa e a abertura era só embaixo. As criancinhas se abaixavam e diziam assim, tio Moisés, vai ter escolinha hoje? E eu dizia, vai ter isso. 12h13 da tarde, elas já estavam ansiosas, vai ter escolinha? E eu dizia, vai sim, mas é só 4 horas, segurem um pouquinho. Em 2008, eu estava em Itacoatiara. Trabalhei uma época na UFAM de Itacoatiara. E eu estava almoçando no restaurante. E alguém tocou no meu ombro e disse, eu posso falar com você? E na hora eu pensei, ele vai me pedir dinheiro para almoçar.
E ele disse: talvez o senhor não esteja me reconhecendo, mas eu estou lhe reconhecendo. O senhor é o tio Moisés, lá do trabalho com as crianças. E ele disse: eu sou fruto daquele trabalho. Hoje eu trabalho nesse restaurante. O meu patrão é pastor aqui, e eu frequento a igreja dele. Eu quero lhe agradecer por aquele trabalho que me fez conhecer Cristo. Na hora o meu coração, amados, olha só, a gente lança o pão sobre as águas, e no devido tempo o Senhor vai apresentar os frutos. O Senhor vai apresentar os frutos. Recentemente nós estávamos evangelizando aqui, numa ação evangelística, aqui na área do bairro da União. E passando por uma rua, tem uma igreja, e alguém disse para mim: olha, a líder de jovens dessa igreja foi do trabalho aqui com as crianças. Ela mandou dizer para você que ela agora é líder aqui nessa igreja de jovens, mas é fruto do trabalho com as crianças. Glórias a Deus por isso, amados. Não há alegria maior do que nós compartilharmos a palavra de Deus. Às vezes eu estou aqui pregando e eu olho para a galeria, olho para a nave da igreja, e eu vejo jovens, vejo adolescentes, vejo adultos que já passaram conosco lá no Ministério Infantil, no Ministério de Adolescentes, no Ministério de Jovens, que passaram por percalços, por lutas, por adversidades, mas agora estão aqui, louvando a Deus. Alguns já com a esposa, alguns já com filhos, e isso é um motivo de grande alegria. Então vamos continuar nos alegrando em Deus e compartilhando a fé cristã. E por último, a recompensa do rei ao servo por compartilhar a mensagem. Mateus 25, vamos ler do 34 ao 36, e já vamos para o término da reflexão. A recompensa do rei ao servo por compartilhar a mensagem do Evangelho. Preste atenção nesse texto. Em nenhum momento o grande rei vai dizer: porque tive necessidade de adoração e você me adorou. Porque tive necessidade de louvor e você me louvou. Porque lhe vi ir para a igreja. Não. Olha só a regra, a forma de análise que Deus vai usar com relação à nossa responsabilidade quanto ao Evangelho. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pode passar. Pois tive fome, o quê? E vocês me deram de comer. Ação. Envolvimento com a obra. Tive sede, me deram de? Era estrangeiro e me convidaram para a sua? Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Pode passar. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Todas as vezes que compartilhamos o Evangelho, não apenas com palavras, mas com ações, Deus está vendo. E um dia Ele vai nos chamar. O grande rei vai dizer para mim e para você: venham benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início, porque vocês entenderam o que é o Evangelho, e vocês viveram o Evangelho e colocaram o Evangelho em prática. Romanos 1,16, revista e atualizada. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do... Ministério de Louvor já vai se aproximando aqui, vamos cantar um cântico. Vamos repetir juntos esse texto? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Um aplauso ao Senhor Jesus. Enquanto a base desse louvor se mantém, eu queria convidar você que foi alcançado por essa mensagem,
De repente você está precisando de um despertamento nessa área, e Deus falou com você nesta manhã. Ou você já é alguém atuante no reino, mas você quer mais unção. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que tem um chamado por Deus para servi-lo, vem aqui à frente porque eu quero orar com você. Você que tem sido chamado para evangelizar, para missões, para compartilhar a tua fé, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não fique onde você está. Se Deus está te movendo agora, saia do seu lugar. O tema dessa mensagem é corações em movimento. Se movimente agora no reino espiritual. Diga: Jesus, eis-me aqui, Pai. Não importa a tua idade, não importa a tua condição financeira, não importa a tua condição de conhecimento, Deus vai te usar da maneira dele, da forma dele. Hoje é manhã de o Senhor despertar chamados, ministérios. Hoje é manhã do Senhor desenterrar talentos que estão enterrados. Hoje é manhã de o Senhor dizer: filho, eu vou te usar poderosamente. Eu vou te fazer um ganhador de almas. Eu vou te fazer um conselheiro. Eu vou te fazer uma pessoa de oração. Você, a partir de hoje, vai sentir alegria, felicidade, prazer em ver pessoas sendo alcançadas pela minha palavra através da tua vida. Então não fique no teu lugar. Saia do seu lugar e venha agora aqui receber uma oração especial. Deus, muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração e que foi compartilhada com a tua igreja, com aqueles que aqui estão, com aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu sei que a partir de hoje, Jesus, pessoas vão se levantar, vão se colocar na posição de servos de Deus, de servos do grande Rei. Pessoas hoje vão entender a honra, o privilégio, a urgência de compartilhar a palavra do Senhor, de compartilhar o Evangelho. Eu sei que hoje o Senhor estará adestrando as nossas mãos, hoje o Senhor estará nos dando estratégias, orientações de como podemos entrar no reino do diabo e resgatar pessoas de lá, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da tua salvação, Jesus, pelo poder do teu sangue. Eu acredito, Jesus, que hoje pessoas vão receber agora unção de ousadia, vão receber sonhos e vão ser tremendamente usadas onde quer que elas estiverem. E eu acredito, eu confio nisso, que essas pessoas vão começar a construir testemunhos de vidas, de pessoas que serão alcançadas, transformadas e libertas. E essas pessoas que verão isso, vão compartilhar esses testemunhos. Elas vão dizer: Deus tem me usado para compartilhar o Evangelho. Então levante um forte aplauso ao Senhor. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado a você que saiu do seu lugar.